Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Cumprimento aqui também em especial o pastor Ananias. Louvo a Deus pela maravilhosa oportunidade recebida para estar fazendo uso da exposição da palavra de Deus. Nós, para tanto, desejamos ler aqui João, capítulo 16, e o versículo de número tão somente 33. João, capítulo 16, e o versículo tão somente 33, que nos diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos passando uma fase muito ímpar na história da humanidade. E a palavra que mais bem define a maneira como nós devemos viver nesse período de crise é moderação. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus nos ensina a não irmos pelo caminho de subestimarmos a crise, mas também pelo caminho de não superestimá-la. Note vocês que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ela é uma realidade, não tem como subestimá-la, ela é uma certeza. Todavia, apesar de andarmos pela fé, apesar de vivermos pela fé, nós estamos nesse mundo. E a nossa fé não é utópica. A nossa fé não é negacionista, que a gente nega a realidade com um escapismo religioso. Não. Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, isso é uma realidade. Nós não fugimos disso. O diferencial é que quando Jesus diz que no mundo teríamos aflições, Ele também não superestima a aflição, Ele diz: tem de bom ânimo. Em vez de eu ficar prostrado diante da realidade das aflições, eu preciso ser otimista, preciso ter bom ânimo. E esta é uma certeza que nós temos. Reconhecemos a crise, reconhecemos as suas péssimas consequências em várias áreas, inclusive a recessão futura que porventura possa vir, reconhecemos sim, mas nós não superestimamos a crise. Pelo contrário, nós não somos arautos da crise. Nós não somos profetas da Covid-19. Nós somos, segundo o apóstolo Paulo nos diz, somos embaixadores de Cristo, chamados para proclamar o Evangelho. E nós não superestimamos a crise, porque acima dela, acima dessa situação, no governo de tudo e de todas as coisas, está o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Eu estou lendo agora, recentemente, um livro que a nossa casa publicadora, a CPAD, franqueou nesse tempo de pandemia, cujo tema é Onde está Deus no mundo de coronavírus? Escrito pelo escritor americano John Lennox. Esse homem ele faz uma citação que eu acho que foi cirúrgica para esse momento, de uma colunista do New York Times, chamado Matias Ferrarese. Essa mulher, ela diz: olha, água benta não é antisséptico para as mãos. Oração não é vacina contra a Covid-19, mas tem uma coisa: ela serve de fonte de cura espiritual, antídoto para a ansiedade e remédio para a solidão. E ela diz ali no seu artigo, eu acho muito interessante, aconselho aos irmãos a ler, é gratuito, vai lá no site da CPAD, está lá esse livro em PDF, gratuito para quem quiser. E ela diz assim: a religião para os adoradores, aleluia, serve para com que eles passem diante das aflições, tendo a plena convicção do propósito de suas vidas. Isso quer dizer que no meio das aflições,
nós não perdemos o foco quando cremos em Deus. No meio das crises e pandemias, nós não perdemos o objetivo e a razão de viver. Quando muitos estão desbaratados nesse período, nós temos um Deus poderoso que não nos faz sentirmos só em nossos lares. Nós temos um Deus glorioso que serve de remédio para a solidão, que serve de fonte de cura para a ansiedade e o desespero. Confiamos nele nesse momento de quarentena. Nós não superestimamos a crise. Mas o texto diz, interessante, que Jesus falando, ele diz, olha, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E é aqui que eu quero frisar o tema da mensagem desta manhã, desse devocional, que é como ter paz no mundo em aflição. Como ter paz no mundo em aflição? Em primeiro lugar, confiando que Jesus nos assegura que teremos paz em meio às aflições. Confiando que Jesus nos assegura, ele disse, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E se ele assegurou que nós podemos ter paz em meio à aflição, confie que você pode sim estar em paz. Enquanto o mundo está atravessando esse pânico terrível, existe uma paz que inunda o seu ser, a tua alma, o teu espírito, e te faz se sentir tranquilo e sossegado em meio às aflições. Essa paz que Jesus diz, em primeiro lugar, é uma paz proveniente e experimentada por uma mente aclarada pelas palavras de Jesus. Note que Jesus diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Note que ele disse algumas coisas aos seus discípulos que seriam a fonte de paz. E o que ele disse? Para entendermos isso, temos que recorrer ao contexto da passagem, que vem do capítulo 13 do Evangelho de João, até o texto em tela que estamos meditando, aonde Jesus, segundo a teologia histórica, está dando as suas últimas instruções aos discípulos. E o teor dessas instruções é, primeiro, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Segundo, eu vou para o meu Pai, mas vos enviarei o Consolador. Não vou deixar vocês sozinhos. Terceiro, eu vou para o meu Pai e lá eu vou preparar lugar. Tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para depois voltar e buscá-los para que vocês estejam comigo para sempre. E em terceiro, ele fala da bem-aventurança da oração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes em meu nome ao Pai, e Ele vos concederá. Glória a Deus. Então, essas palavras foram ditas por Jesus, e Ele disse, isso que eu disse a vocês, vai gerar paz nos seus corações na hora da aflição. Aleluia. Queridos, uma mente aclarada pelas palavras de Jesus não perde a moderação na hora do caos. Uma mente aclarada pelos ensinos de Jesus não fica em desespero no dia mau. Uma mente aclarada pelos ensinos de Jesus sente-se tranquilo e descansa em Deus apesar das aflições que nos cercam. Confie em Cristo, essa paz é para mim, essa paz é para você, esta paz é para nós. Nós estamos vendo aí, pastor Ananias, os profetas do caos, lançando aí nas mídias sociais, como por exemplo esta profecia falsa, de que no dia 8, sexta-feira, estaria o dia em trevas e duraria 3 dias de trevas. Está na hora desse profeta agora vir às mesmas mídias sociais e pedir perdão, ou talvez se submeter a uma disciplina por ser um falso profeta. Ou talvez até mesmo quem promoveu esse caos aí, aderindo a essa falsa profecia, agora mandar uma outra mensagem dizendo, me perdoem, eu acreditei numa mentira. Porque, meus amados irmãos, nós somos chamados para proclamar o evangelho de paz, paz que faz com que em meio às aflições, aquele que crê em Cristo esteja seguro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, essa paz é uma paz condicionada ao novo nascimento. Note que Jesus disse, eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Quem está ligado em Cristo, nasceu de novo, nesse momento não está apavorado, está em paz.
Jesus disse em João 3, versículos 4 e 5, que sem nascer da água do Espírito, o homem primeiro não pode nem ver o reino de Deus. E segundo, ele não pode entrar. Mas aquele que está em Cristo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, nova criatura é. Sua mentalidade é outra, sua cosmovisão é outra, o seu contexto de vida é outro. A sua mente é a mente de Cristo, que enxerga além da circunstância. Seu coração é outro, ele palpita pelo Evangelho, ele está ardendo com boas palavras que promovem paz e segurança em meio à aflição. Quem está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. E em Cristo, Paulo disse em Filipenses 4:13, podemos todas as coisas, inclusive passar em paz em meio a essa aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, essa paz prometida por Jesus em meio à aflição é uma paz diferente da que o mundo dá. Em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus disse, olha, minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. A minha paz é diferente. A paz que o mundo nos dá é uma paz que só é paz enquanto nós estamos em sucesso, quando estamos com a nossa conta bancária equilibrada, quando não há perigos iminentes, aí sim temos paz. Essa é a paz do mundo. E quando não acontece nada disso, só vê pessoas se mergulhando de cabeça nos vícios, na prostituição, alguns até mesmo dando cabo à sua própria vida. A paz que Jesus dá é uma paz apesar das aflições. A paz que Jesus nos dá não é uma paz alheio às aflições, não. É uma paz que em meio às aflições conseguimos estar com a alma tranquila no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a paz promovida e proclamada. Ela é extra circunstancial. Note o que Paulo diz em Filipenses 4:7. Aleluia! A paz de Deus excede todo entendimento. Essa paz que eu estou proclamando nesta noite é segurado pelas palavras de Jesus. Você não compra ela na farmácia. Você não encontra ela no mercado, você não encontra ela no shopping center. Essa paz, ela é proveniente das palavras ditas por Jesus e de uma comunhão com Ele. Por isso, se você não se entregou para Jesus, está na hora de mergulhar na fé. Está na hora de render-se aos pés do Salvador amado, porque somente nele temos segurança. Haja vista que os 3 pilares fundamentais que garantem segurança para uma sociedade estão abalados. O pilar da economia foi abalado. Quem confiava no dinheiro está vendo as maiores potências do mundo economicamente prostradas. O pilar da ciência, estamos vendo cientistas batendo cabeça. Esse remédio dá, aquele não dá, isso serve, isso não serve. A dose é tal, a dose não é essa. E eles estão em colapso. A política já não está mais numa pandemia, estão num pandemônio. Mas quem está em Cristo Jesus sabe que esta paz excede todo entendimento. Ali ainda há segurança para você, meu filho. Ali ainda há segurança para você, meu irmão. Ali ainda há refúgio para as nossas vidas. Aleluia. Então podemos ter paz em meio às aflições, porque Jesus nos prometeu. Mas em segundo lugar, podemos ter paz em meio às aflições, porque Jesus foi realista. Ele disse, no mundo tereis aflições. Note que Jesus não quis enfeitar o pavão. Jesus não quis dizer, olha, o mundo para vocês vai ser, depois que se entregarem a mim, o mundo vai ser só 1000 maravilhas. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu acredito que no rol dessas aflições, Jesus já previa o coronavírus, a Covid-19. Ele não deixou escapar nada, por isso temos segurança, ele foi realista, vamos passar por isso. E note que o texto diz, no mundo. Uma vez eu estava pastoreando uma congregação, um irmão falou, pastor, me dá um conselho aí para eu sair das lutas, eu não consigo mais viver em tanta luta, todo dia uma luta, todo mês uma luta, todo ano eu passo por problema. Eu disse, olha, eu tenho 3 conselhos para você. Primeiro, vai morar em Marte,
ou na lua, porque enquanto estivermos no mundo, teremos aflição. Segundo, morra. Morreu, acabou o problema, porque os problemas desta vida estão resumidos apenas a esta terra. Ou terceiro, olhe para Jesus. Jesus, sendo nosso Senhor e Mestre, maior do que nós, por excelência, sem nenhum pecado, ele passou por aflições. E ele nos disse que também passaríamos por elas. As aflições são apenas restritas a esse mundo. Nós aguardamos uma terra nova. Nós aguardamos um céu todo especial que para nós está reservado como herança e recompensa da fé daqueles que se entregaram a Jesus como seu Salvador. Nós vamos para um lugar onde não há mais choro, não há mais dor, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. O mundo está em aflição, mas a nossa fé vence isso. O mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus então foi realista ao dizer: nesse mundo, enquanto estivermos aqui, teremos aflições, do nascimento até o dia da sua morte, aflição. Mas ele diz também que as aflições são inevitáveis. No mundo não é que ele diz, talvez vocês vão ter aflição, mas ele diz, tereis. Isso é uma certeza. Tereis aflição. A vida não é um bosque, um passeio no bosque. A vida não é uma contínua viagem à Disneylândia. A vida é cheia de altos e baixos. Sofremos porque temos uma alma e essa alma tem sentimentos. Sofremos porque às vezes estamos cercados por pessoas más. Sofremos porque a justiça não é perfeita. Deus chegou a dizer que a melhor justiça dessa terra é como trapos de imundícia. Sofremos porque temos sentimentos, temos uma alma, mas tem uma coisa: Jesus está ao nosso lado. Ele não está conosco só quando estamos nos montes, mas também nos vales. Ele não está conosco apenas quando estamos nos bosques, mas também no deserto. Ele não está conosco apenas no sucesso da noite tranquila, mas também na noite mal dormida, no medo, na ansiedade. Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Se alegre nessa presença. Jesus está conosco. Jesus está conosco em meio à tempestade. Jesus está conosco na enfermidade. Jesus está conosco nas crises. Ele está conosco. Mas em terceiro lugar, essa realidade das aflições. Note vocês que o texto diz que no mundo tereis aflições, no plural. Não é apenas uma. Às vezes nos sentimos como um afogante, se debatendo no mar. Ele, quando consegue emergir, puxa fôlego, enche o pulmão, daqui a pouco afunda e está se debatendo de novo, porque nem matamos o primeiro gigante, já tem outro nos esperando amanhã. São no plural. É um leão por dia, é uma aflição diferente da outra, porque temos espírito, alma e corpo. Às vezes a aflição é no corpo físico, às vezes é na alma, é psicossomática, às vezes é espiritual, mas Jesus nos garante que se tivermos bom ânimo, vamos atravessar a aflição vitoriosos. E eu quero terminar dizendo que nós conseguimos ter paz em meio às aflições, porque Jesus nos encoraja a sermos otimistas. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Bom ânimo é sinônimo de otimismo. Por que devemos ter bom ânimo em meio às aflições? Porque nós andamos por fé e não por vista, como Paulo disse em 2 Coríntios 5 e 7. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Enquanto o mundo está desesperado, nós conseguimos ver o invisível, que é os cuidados do nosso Pai Celestial, diuturnamente cuidando de nós e trabalhando ao nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz também que se confiarmos, andarmos por fé, nós conseguimos tudo, porque tudo é possível ao que crê. E se creres nesta manhã, verás a glória de Deus.
devemos ser otimistas porque não devemos esperar em Cristo só nessa vida. Paulo disse em 1 Coríntios 15:19 que se esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. A nossa vida não se resume a essa pequena jornada na terra. Aquele que crê em Cristo sabe que tem uma eternidade que está lhe aguardando com Deus. Nós podemos ser otimistas porque, apesar das lutas dessa terra, sabemos que tem um céu reservado a nós, onde não choraremos mais, não teremos mais pranto, luto e não tão menos decepções humanas. Confiamos no Senhor por isso. Eu quero terminar com esse testemunho. Dwight Lyman Moody, um pregador da Inglaterra do século XIX, estava numa embarcação e ali ele começou a atravessar por uma grande tempestade. Todos estavam desesperados, mas ele estava tranquilo. E alguém perguntou a ele: pastor, como é que o senhor consegue estar tranquilo em meio a esta tempestade? E ele disse: porque eu tenho 2 irmãs, uma que me aguarda do outro lado do mar, está lá no porto me esperando, e uma outra que partiu, mas servia a Cristo e está no céu. E no findar desta viagem, ou eu vou me encontrar com aquela que está no céu, ou eu me encontrarei com aquela que me aguarda no porto. A nossa esperança vai além das aflições dessa terra. A nossa esperança vai além dos momentos que vivemos aqui, que seja 80, 90, 100 anos, é um pequeno hiato comparado ao tamanho da eternidade. Nossa esperança está no Deus vivo que está no céu, enquanto a esperança daqueles que não servem a Cristo está na UTI, respirando com muita dificuldade. A nossa esperança está no Senhor, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e Ele não nos desampara em meio às aflições. Que Deus em Cristo continue falando ao teu coração, para continuar te dando e nos dando paz em meio às aflições. Pastor Ananias, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome de